Observem uma coisa interessante. Sempre há um contexto de vida que se forma antes que você consiga tomar decisões ou fazer escolhas. Quando você nasceu, já havia um contexto de vida. Seu pai e sua mãe já tinham criado um contexto de vida. Já havia um contexto social, já havia um contexto nacional, já havia uma cultura. Tantas coisas já estavam presentes, já estavam contextualizadas, né? E de repente, quando a gente nasce, não é que começa ali. Aquela experiência começa ali, mas o contexto ele já era anterior. E a gente sempre tem um contexto que é anterior às nossas vidas, que é anterior às nossas escolhas. Esse contexto, no budismo, se chama karma. A palavra karma, em sânscrito, quer dizer ação. E a ideia de karma é que eu ajo sobre o mundo e eu gero impactos no mundo, na vida das pessoas. E aí o que acontece? Isso gera consequências. E, portanto, eu sou responsável pelas consequências que eu gero. Elas podem ser boas consequências, elas podem ser más consequências, mas independente das minhas ações no mundo, eu sou o eterno responsável por tudo aquilo que eu faço. Então, de uma certa maneira, quando os contextos se formam, eu, de alguma maneira, participei da criação desses contextos. E aí, o contexto me traz, às vezes, aprendizados, às vezes experiências, às vezes vivências. O contexto nos faz propostas. E se nós somos capazes de compreender as propostas que um contexto me faz, ali há um propósito. E por mais que dentro de um determinado contexto, dentro de uma manifestação kármica, eu sofra, ou eu tenha um desafio muito grande a ser superado, eu não estou sofrendo sem sentido. As coisas não estão acontecendo porque o universo quer me punir, porque eu joguei pedra na cruz, porque eu fiz alguma coisa hedionda. Não. Não. O contexto se forma uma vez que eu haja sobre o mundo. Então, quando a gente pensa na roda da vida, quando a gente pensa em samsara, o que a gente tem? Um enorme contexto. E todos nós humanos, estamos vivendo dentro desse contexto de samsara. E o contexto de samsara, ele é igual para todo mundo. Todas as pessoas que estão vivendo dentro desse contexto estão expostas a experiências muito próximas. Então, não faz diferença se você é o ribeirinho do Acre ou se você é o magnata de Nova York. Todo mundo, em algum momento, nasce, adoece, sofre acidentes, tem ganhos, tem perdas, tem alegrias, tem tristezas, é obrigado a conviver com pessoas que não gosta, é obrigado a se separar de pessoas que a gente ama. E tudo isso tem uma dor que é inerente a esses acontecimentos, né? Então, a roda de conversa sobre o sentido da vida, ela nesse exato ponto em que eu sou capaz de perceber que os acontecimentos da vida, a formação dos contextos, eles não acontecem de graça, espontaneamente. Não, é tudo interligado, é tudo interconectado, é tudo interdependente. E no momento, então, que eu sou capaz de perceber que a vida está me fazendo uma proposta, ali reside uma resposta minha que faça sentido. E se eu começo a apresentar respostas para o contexto que façam sentido, eu começo a gerar consequências que fazem sentido.
Se eu apresento respostas que não fazem sentido, aí eu começo a gerar consequências que não fazem sentido. E daqui a pouco a vida não faz mais sentido. Então, o sentido da vida está em nós sermos capazes de compreender essa realidade, de compreender os contextos, e entender as propostas dos contextos e responder com sentido.